Olá, gente boa de Deus, mais que um prazer, uma honra poder compartilhar com você alguns minutos do seu tempo. Meu nome é Jackson Oliveira, se inscreva aí no nosso canal Plugado da Rede, nos ajude a levar a palavra que nos foi dada, a mensagem que nos foi incumbida através da luz do entendimento nos princípios escritos nesse livro, que nessa ocasião se chama Bíblia Sagrada, mas poderia se chamar Torá, Leis de Deus, enfim. Não quero me ater na questão religiosa, até porque a religião ela é maravilhosa para quem a conduz, não é isso? E muitas das vezes ela serve mais como uma ferramenta engessadora de pensamentos e dificulta você chegar a Deus, do contrário que ela deveria facilitar, mas às vezes o efeito é inverso, por causa mesmo das deturpações que existem por aí. E também não quero me ater aqui e ficar falando mal de religião nenhuma. O que eu falo aqui é do Evangelho de Jesus, que está acima de religião, porque se eu coloco a religião como premissa para se encontrar e entender a mensagem de Deus para o ser humano, logo esse Deus ele é limitado, ele é falível, ele é compreensível a nível até de você poder ser insolente com ele, ser rebelde, adverti-lo e muitas das vezes requerer a sua vontade como compreensão e entendimento absoluto do mundo. E não é bem assim que as coisas acontecem. Deus está muito acima, muito aquém, muito além do que você pode achar que entende, tá certo? A gente muito pouco sabe do mar, e hoje ele está bastante agitado, eu nem sei qual é a previsão do tempo para mais tarde, e não sei se vai dar surf hoje, né? Mas o mar está bastante agitado, então a gente muito pouco sabe do que há no fundo do mar. Talvez, sei lá, 40%. Muito pouco a gente sabe do nosso sistema solar, né? Da nossa, ali, dessa órbita cósmica dentro da Via Láctea, que é a nossa constelação, muito menos das outras, ou muito menos dos mistérios que há além ou aquém do que a gente só vê por microscópicos ou sondas, né, que hoje a tecnologia possibilita pra gente. E Deus está muito acima disso, cara, muito acima. Então, agora o que é fascinante em Deus, na minha opinião, é justamente ele ser tão grandioso, tão maravilhoso, tão acima do que é a limitação humana, embora eu acredito que por causa do pecado houve um diminuir das percepções do homem, do uso da ideia, da mente, né? Eu acho que isso foi muito reduzido. Eu acredito até, que maravilha, o sol saiu aqui, que delícia. Por causa do pecado, voltando, reduziu-se muito todas as vias perceptivas e de entendimento do homem, como era no Jardim do Éden, até porque senão, dizem por aí, eu acho que até um dado científico, que a gente usa menos que 10% da capacidade do nosso cérebro e a gente já faz essa desgraceira toda no mundo, né? Acho que as histórias ruins se sobrepõem às histórias boas. Isso ao longo da história da humanidade. E se a gente com 10% da capacidade do cérebro faz isso, imagine se fosse 90%, 100%, né? Acho que a autodestruição já teria acontecido, tanto na natureza, não a natureza se autodestruindo, mas o homem com seus efeitos malignos, perversos contra a natureza e contra si mesmo. Acho que tudo já tinha ido pelos ares. Mas hoje eu quero falar, vou direcionar o assunto para a gente ganhar tempo, sobre compulsividade.
E eu acredito que você, sendo jovem, sendo já idoso, né, ou está transitando aí pelos dois polos, pelas duas possibilidades, ou até mesmo na infância, e hoje é muito comum, né, as doenças da alma estão muito latentes por causa da ausência de Deus, por causa da má educação, por causa do desequilíbrio familiar, por causa das perversidades introduzidas aí pela mídia, N possibilidades, né? Que causam compulsividade em você. De repente, compulsividade de comer, de repente, compulsividade sexual. Qual compulsividade? De mentira, de roubar, né? Furtar, compulsividade de matar. É isso? Então, são inúmeras as possibilidades da compulsividade. Ela é extremamente nociva para você. Tudo que você não tem domínio a nível de emoções, tudo que pode dominar você é uma possibilidade de colisão. Acho que se eu virar assim fica um pouco melhor, pega talvez um pouco melhor. E quando você entra em rota de colisão, evidentemente você se autodestrói e também pode destruir a outros. Né? Você nunca se machuca sozinho. Sempre quando você se machuca, há outras pessoas envolvidas naquela situação. Então a compulsividade, ela provoca danos. E Jesus, ele se preocupava com isso. De repente você me pergunte assim, cara, mas você fala de Deus e agora está falando de Jesus? Isso é um assunto um pouco mais complexo, mas não difícil de entender, até porque você é ocidental e já foi cristianizado de alguma maneira, entende que Jesus, na nossa fé, é o Filho de Deus e que desceu de Deus e sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de homem, vivendo todas as possibilidades das fraquezas humanas, mas venceu e morreu morte de cruz e ressuscitou no terceiro dia, e foi assunto, e foi elevado aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Ponto. Para você que é ocidental, já consegue entender e perceber muito bem isso, então é um assunto que demanda um pouco mais de tempo e a gente vai deixar para um outro momento. Mas esse mesmo Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele tinha, durante o seu ministério, antes de ir para a cruz do Calvário e morrer pelos seus, os meus, os nossos pecados, esse mesmo Jesus, ele tinha uma preocupação com a alma humana, em libertar, em tornar livre a alma, porque uma alma livre é uma alma que produz vida, produz salvação a si mesmo e aos outros, produz equilíbrio na natureza. Ele não destrói, ele não corrói, ele não mata, mas ele produz vida, e vida produz vida, e vida produz vida. Não é isso? Na década de 80 para 90 se usava muito um ditado que falava assim, gentileza gera gentileza. Isso mencionava a história de um empresário do ramo de circo itinerário, né? Mas quando aconteceu um acidente terrível, matou gente pra caramba, o circo pegou fogo, foi uma coisa horrorosa, teve que fazer cemitério às pressas, porque era uma multidão de corpos. E foi uma coisa, assim, pra época, que marcou muito. E esse empresário, ele praticamente ficou traumatizado com aquilo, se desgostou do ramo, entregou os pontos. Enfim, eu não lembro muito bem aqui a história, depois eu vou até ler para poder, numa outra ocasião, falar sobre isso com mais propriedade, mas você pode pesquisar aí. E depois ele, largando tudo, ele passou a viver a vida como um profeta andarilho que pregava boas novas, pregava
gentileza, humildade. Inclusive, foi até um funcionário dele que, por causa de alguma desavença, que colocou fogo na lona do circo e caiu sobre as pessoas, enfim. Então, você talvez no seu caminho, na sua vida, esteja já cansado, sobrecarregado. Isso eu estou só abrindo um parêntese, vou voltar para o nosso assunto, que é compulsividade. Mas esteja já cansado, cara, de tanto ajudar as pessoas e ser mal visto, maltratado, ser usado pelas pessoas. E por mais que você caminhou pelas vias da gentileza, hoje não se gerou gentileza para você pelos caminhos e pelas possibilidades e pelas terras que você plantou gentileza. Isso acontece muito e provavelmente gerou angústia, gerou mágoa, gerou tristeza, gerou decepção em você. E isso faz de você uma pessoa amargurada, né? Uma pessoa trancada em si mesmo. A gente sabe que na vida real, nem sempre não plantando gentileza, porque você vai colher, mas numa outra possibilidade, na possibilidade real, mas aonde você colocou expectativa de gerar gentileza, fazer gentileza, você não colheu aonde você achou que colheria a gentileza. Isso porque Deus tem um plano mais excelente para você, Deus tem um caminho mais excelente para você, e os pensamentos de Deus vão além dos seus pensamentos, vão além dos seus sonhos, das suas perspectivas. Não seja limitadíssimo como você tem sido até agora, mas abra o teu coração. Quando eu falo coração, é mente, entendimento, cerne, para que você saiba que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E você ama a Deus, você entende isso. Eu sei que entende. Se não entende, passe a entender agora para que a sua vida tenha uma fluidez melhor. Certo? Então, nem sempre, quando você... gentileza gera gentileza. Às vezes você faz a gentileza, mas a gentileza não chega por aquele viés que você tinha idealizado, mas há algo muito melhor, muito mais concentrado, muito mais concreto, muito mais maduro para que se chegue a você e você possa de fato desfrutar de frutos de justiça e não frutos fictícios. Fecho o parêntese aqui. Então as compulsividades, elas são nocivas para você. Por exemplo, você que é viciado em masturbação e você que é viciado em pornografia, essa deliberação de energia para que você se entorpeça de cenas, ali de sexo explícitos, de todas as possibilidades, isso provoca em você um defeito, uma corrosão no caráter. E com certeza, você que vive aprisionado por esse hábito, Aliás, tem um filme com a Whoopi Goldberg que é maravilhoso. Eu não lembro quem foi o diretor do filme, mas quem protagonizou foi Whoopi. E se chama Mudança de Hábito. Se eu não me engano, foi 1, 2 e 3, possivelmente. Mas o primeiro, Mudança de Hábito 1, foi maravilhoso, que era uma freira que... Aliás, era uma prostituta, desculpa, que se converteu e virou freira. E foi muito louco, assim, a transição, de sair de um extremo e ir para o outro, extremo da prostituição e, de repente, virar uma pessoa casta dentro dos padrões religiosos ali. A história é muito bacana. Procure o filme, vá assistir, você vai gostar. Então, mudar de hábito é muito complicado. É sobre isso que o filme fala. Mudar de hábito é muito difícil, porque quando você pratica a mesma coisa várias vezes, daqui a pouco aquilo se torna parte de você.
ou você acredita que aquilo é parte de você, que aquilo é você. Então, se soltar do vício da masturbação, que foi o que eu citei anteriormente, da pornografia, se torna extremamente complicado, assim como é o viciado em cocaína, o viciado em, sei lá, café. Tem gente viciada em café, não falo só das coisas extremas, mas tudo que gera compulsão e gera dependência faz mal para você e te aprisiona, porque o homem se torna escravo do seu próprio pecado. E Jesus veio para te libertar, cara. Evidentemente que você vai ter que passar pelo período de realmente querer se libertar. E aí é complicado demais, porque dói na carne. O período da abstinência, eu sempre falo isso, dói na carne, seja lá qualquer a esfera ou padrão de vício. Porque você já está dependente daquilo. Mas olha, lute, ainda que você caia várias vezes, é evidente que você não vai se tornar um cético ou se tornar um hipócrita a nível de falar assim, não, eu caí, mas estou aqui, eu caí, mas estou aqui. Não, eu caí, mas Deus sabe, né? A carne é fraca. Não é nesse padrão de idiotice. Por favor, não entre por esse caminho. Aliás, se você é um cara que diz que é de Deus, que ama Deus, eu sou de Jesus, eu acredito no que Jesus ensinou, aleluia, glória a Deus, mas você é um cara que faz os seus negócios, né? As suas tramitações negociais por vias da safadeza, você é um louco, você é um hipócrita. Pelo amor de Deus, se purifique, se santifique. Eu sempre falo que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, porque o cachorro ainda tem a oportunidade, por estar vivo, de se tornar gente, de se tornar humano, de se tornar grande no entendimento do que são os princípios de Deus para que se tenha vida e vida em abundância. Ok? Então, você que caminha, está caminhando na vida, na existência, e por algum motivo, às vezes alguém lá na sua infância te viciou em prostituição, sabe, aquele tio, aquele primo, aquele coleguinha que visitava a sua casa, que era coleguinha lá do seu irmão mais velho, mas que por oportunismo e por também já ser uma vítima de alguma situação, se tornou o mentor do que você carrega como vício hoje. De repente é algo que te envergonha. Normalmente, venhamos e convenhamos, os vícios que a gente carrega, os pecadinhos de estimação, tanto os que estão já dentro do nosso consentimento, nosso viés de safadeza, quanto aqueles que de fato você fala assim, poxa, ninguém pode saber disso, que senão vai ficar chato, vai ficar feio. Todas essas coisas que a gente carrega envergonham você, me envergonham. Por isso que a gente faz questão de esconder. De fato, ninguém sai por aí dizendo, eu sou um consumidor de pornografia e quer ter uma família, quer... Não vai, cara, porque se você é um compulsivo e se você declara isso, então você, na verdade, está querendo alimentar o seu vício ainda mais e procurando gente que seja tão doente como você para compartilhar as suas degradações morais. Isso, ninguém chega pelo menos eu, né? A não ser que numa reunião de negócios falando que é um compulsivo por pornografia ou por cocaína. A não ser que seja uma reunião de traficantes ou de consumidores ali, né? Nós todos consumimos, então vamos falar de cocaína. Nós todos somos pedófilos, então vamos falar de pedofilia. Do contrário, você vai estar sempre escondendo isso porque é motivo de vergonha. Agora, Jesus ele disse o seguinte, isso mencionado como verbo, o verbo que se fez carne, né? Porque Jesus ele não é só o Novo Testamento, ele é toda a Torá, ele é toda a Bíblia. Então, é mencionado
na palavra de Deus que, caramba, Deus ele quer provocar em você vida, equilíbrio. Volto a frisar. Aliás, isso é evangelho. Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você precisa se arrepender das maledicências, dos pecados. Após o arrependimento, evidentemente, nas suas compulsividades, nos seus vícios, vai haver aquele período de abstinência que você vai lutar e pode cair várias vezes, acontece e vai acontecer. É isso. Mas você tem um objetivo, você tem um ponto aonde você quer chegar. E esse ponto se chama purificação, santificação, Deus. A partir daí, evidente que você vai chegar assim, você vai conseguir se libertar e ajudar outras pessoas, falando: olha só, eu sou uma testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de alguém, através do entendimento do que acontece aqui, ó, na palavra. A palavra de Deus produz vida e vida em abundância. O resto é balela, tá bom? Evidentemente, as religiões, elas ajudam, elas põem parâmetros, enfim, eu não quero entrar nisso, porque não é meu foco. Meu foco é que você seja livre, mas não livre para se tornar escravo de pecado ou ir para o outro extremo da maledicência, das iniquidades. Não, isso não. Livre para se tornar um receptor de vida e para emanar vida a outras pessoas. Tá bom? Vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito longo e as pessoas gostam de, né, vídeos um pouco menos de tempo. Fique com Deus, até a próxima, que com certeza será em breve, viu? E pense sobre o que a gente tem falado aqui, e torne o que a gente tem falado aqui um aplicativo diário. O que eu tenho falado é uma ferramenta. Nessa ferramenta há vários aplicativos que você pode utilizar aí para tornar a sua vida um pouco mais saudável, né?